Boa noite, professor. Meu nome é Yasmin. Eu tô sem um grupo, mas mesmo assim eu decidi fazer um trabalho e o tema que eu escolhi foi desenvolvimento e diagnóstico da ancilostoma. E o primeiro slide vai falar sobre o ciclo de vida e a epidemiologia da ancilostomíase. É bom lembrar que o ancilostoma e o necato, eles são espécies originadas dessa doença, que é a ancilostomíase. Essa doença, ela pode ser conhecida tanto como ancilostomose, amarelão, né, que é a mais conhecida, ou pode ser conhecida como doença do Jeca-tatu. Ela é uma doença que era causada, como eu disse, por dois parasitas nematóideos, ou seja, são duas espécies de parasitas que causam essa doença, que é o Necato americanus e o Ancylostoma duodenale. Esses dois parasitas, eles têm algo em comum. Essa doença ela é contrariada através do contato com o solo contaminado, por lavas, né, desses dois tipos de espécies. Né? E é interessante a gente frisar isso, que essas lavas elas são contaminadas, essas lavas que já estão contaminadas, elas podem penetrar na pele do ser humano que esteja em contato com esse solo, e aí quando elas penetram na pele desse ser humano, elas atingem a corrente sanguínea, e depois que elas atingem a corrente sanguínea, elas vão direto para o sistema respiratório. Às vezes a gente se pergunta, mas por que elas vão direto para o sistema respiratório? Porque a partir do momento que elas entram na corrente sanguínea, o sistema respiratório é o único lugar que elas podem seguir para até chegar ao intestino. Então elas seguem direto para o sistema respiratório através da corrente sanguínea, e ali então elas seguem até a faringe, lá no sistema respiratório, né, onde se encontra a faringe, elas são deglutidas, e aí elas continuam seu caminho até o intestino, elas vão até o intestino, até chegar lá no intestino delgado. E lá no intestino é que elas tornam vermes adultos, é lá que elas vão se desenvolvendo, né, digamos assim. E é interessante a gente frisar também que esses casos são mais comuns do que a gente pensa. Tem aí uma estimativa de 740 milhões de casos, específico principalmente em áreas rurais, né, onde as pessoas ali têm mais contato com o solo do que nas áreas urbanas. Não que nas áreas urbanas não possa acontecer, pode sim, mas a estimativa é maior nas áreas rurais. Talvez pelo fato de que não digo assim porque as pessoas não se cuidam, mas porque as pessoas têm mais contato com o solo contaminado, às vezes por questão de necessidade e às vezes também realmente por saneamento básico também, muitas das vezes. Então a estimativa é mais nessas regiões, nessas áreas. Depois, o terceiro slide vai estar falando sobre o ciclo de desenvolvimento, que eu achei interessante colocar. Porque o ciclo de desenvolvimento ele vai mostrar todas as fases dessas larvas. A primeira fase é quando os ovos que estão presentes nas fezes, eles contaminam o solo. Perdão. Os ovos que estão presentes nas fezes, eles contaminam o solo. E quando eles contaminam o solo, eles ecloem e liberam larvas. O que significa ecloir? Significa se desenvolver. Esses ovos que estão presentes nas fezes, eles ecloem e eles vão liberando larvas. Tem uma estimativa de quantas larvas eles liberam. Creio eu ser muitas larvas, não apenas uma. Então, quando eles liberam, quando essas larvas vão se liberando, essas larvas elas vão se desenvolvendo, porque a tendência é se desenvolver. Se elas não se desenvolverem, elas vão ficar ali e vão morrer. Elas têm que, elas têm que achar um lugar para que elas possam penetrar, entendeu? Para que elas possam se desenvolver. Então, ali, a partir do momento que elas se desenvolvem, elas são capazes de infectar o ser humano. Essa é a segunda fase. E a terceira fase
são quando essas larvas penetram na pele. Como eu disse, quando elas penetram na pele, a pele é como se fosse uma absorção da gente. Elas penetram na pele, a pele meio que suga isso, entendeu? Meio que absorve essas larvas, elas penetram mesmo. Por isso que a palavra penetrar significa que elas entram, né? Elas penetram na pele. E ali, quando elas penetram na pele, é que elas atingem a corrente sanguínea. E é um caso muito complicado, porque atingiu a corrente sanguínea é o caso assim que você deve na hora. É claro que muita gente não vai saber quando essas larvas vão penetrar. Às vezes não, às vezes sim, às vezes não. Mas é importante quando esse caso assim de penetrar, de entrou na corrente sanguínea, tem que ir direto procurar um especialista, porque normalmente quando cai na corrente sanguínea é aí mesmo que elas vão ter mais a tendência de se desenvolver. E é interessante essa parte de desenvolvimento, que a fase 4 vai falar justamente sobre isso. Quando essas larvas entram na corrente sanguínea, elas atingem os pulmões e atingem a faringe, lá no sistema respiratório, elas vão direto para o sistema respiratório. E aí, quando elas atingem os pulmões e as faringes, elas seguem para o intestino. Elas não ficam ali só nos pulmões, não, elas vão direto para o intestino, que é ali que elas vão se tornar adultas. Então, a tendência delas é ir direto para o intestino delgado, tá bom? Intestino delgado. Porque é no intestino delgado que elas vão se tornar adultas. E aí, depois que essas larvas elas se tornam adultas, né, vem a sua fase adulta, é que as pessoas vão começar a sentir sintomas, vão começar a ver alguns sinais. Os principais sinais mesmo que elas vão começar a sentir são erosões, ulcerações, necroses e enterites. Esses são os sinais. Outros sinais também são lesões traumáticas no local da penetração. No local que essas larvas vão penetrar, vai haver sim lesões. Que é ali que já vai começar a contaminação mesmo. E, na verdade, a contaminação já começa desde o início, mas a partir do momento que essas larvas se tornam adultas é que vai continuar, né, os sintomas e todos aqueles sinais. E os sintomas são, principalmente, um dos principais sintomas dessas larvas são a anemia, a desnutrição, porque esses parasitas, eles se alimentam de sangue. E quando eles se alimentam de sangue, há muita perda sanguínea. Quando a gente começa a pesquisar mais, a gente vai ver que a perda sanguínea é intensa, porque essas larvas, né, essa infecção em si, ela meio que vai provocar toda essa anemia, porque esse parasita, ele se alimenta de sangue. Então, a pessoa, principal assim, sintoma vai ser mesmo a anemia e a desnutrição. Aí vai haver também vômitos e náuseas também. Náuseas e dores abdominais também pode acontecer. Outra coisa também interessante ressaltar é que também vai acontecer um fenômeno, né, uma erupção chamada exantema, que significa que significa uma erupção que ela é geralmente avermelhada e que aparece na pele. Por que aparece na pele? Porque ela vai aparecer justamente no local onde a larva entrou. Então, aonde a larva entrou é que vai acontecer ali a dilatação dos vasos sanguíneos e vai haver uma inflamação. Com essa inflamação, a pessoa vai começar a ter essa erupção, essa mancha avermelhada, que pode ter 6 fases. A primeira se chama mácula, que é ali no iniciozinho. A segunda, pápula. A terceira, vesícula. A quarta, pústula. A quinta, crosta. E a sexta, que é a pior de todas, que é a sufusão. E aí depois nós vamos ver a fisiopatogenia da infecção. A fisiopatogenia vai nos, né, quando a gente começa a estudar, ela vai começar a nos esclarecer que esses ovos eliminados nas fezes, eles ecloem 1 a 2 dias, depois que eles são depositados no local. E é interessante que esse local, normalmente, ele tem que ser aquecido e úmido, tem que ser em solo livre, tá bom? É interessante lembrar disso também.
E aí, quando essas larvas se tornam ali adultas, né, elas ficam praticamente 5 a 10 dias ali. Mas o problema não é em si a larva, são os sintomas depois, né, desses dias que elas vão ficando, né, depois também que elas vão ali ficando no intestino, que vão causando, que ali, né, vai ser vômitos, anemia intensa, e é anemia intensa mesmo, tem que ser cuidado mesmo. E as larvas podem sobreviver a 3 a 4 semanas, em condições ambientais favoráveis, tá bom? Favoráveis, assim, questão do ambiente, questão da pele também, até mesmo do solo. Antes de infectar a pele, também tem que ser, como eu disse, muitas das vezes ela vai infectar mais naquele solo que está mais úmido, né? Aquele solo está mais livre, que está mais úmido, é que as pessoas vão se encontrar ali, que essas larvas vão infectar. E essas larvas alcançam, depois que elas alcançam os pulmões, né, ali por meio dos vasos sanguíneos, elas vão, assim, infectando mesmo. E não só as larvas, é interessante a gente lembrar que há também infecções dessas larvas que também podem ali, os principais hospedeiros também a gente pode ver, né, que pode ser gatos e cachorros também. Então, não só os seres humanos devem se cuidar, mas também, sim, aqueles que cuidam dos seus animais também. Porque esse ciclo da larva também entra, assim, nos animais. É interessante a gente lembrar, é importante que quando essas larvas entram, quando esses ancilostomídeos, né, eles são hospedeiros em animais, eles não completam o seu ciclo de vida todo nos seres humanos, não completam, tá bom? Nenhuma larva, nenhum animal que já tiver contaminado com essa doença, eles podem se infectar o ser humano, mas eles não vão completar em si o seu ciclo de vida nos seres humanos, tá bom? Não vão completar. Eles vão, o principal aspecto, assim, que vai infectar mesmo os seres humanos é as larvas penetrarem na pele humana. Então, quando elas penetram na pele humana, é que aí sim a pessoa sim vai ser causada por essa doença. Mas por que a gente diz que é importante a gente cuidar desses animais domésticos? Por quê? Porque os animais domésticos, eles são os principais hospedeiros. Então, se um animal doméstico já infectado defecar e você pegar a doença dessa larva, você pode sim causar uns sintomas mais graves depois. E qual que é o diagnóstico da ancilostomose? Então, a infecção por ancilostomo é diagnosticada pela identificação dos ovos de ancilostomos em uma amostra de fezes. Ou seja, a partir da amostra de fezes é que vai acontecer o diagnóstico, vai ali comprovar se a pessoa está infectada ou não. É por isso que essas larvas adultas elas vão direto para o intestino delgado. Depois que elas vão direto para o intestino delgado e a pessoa defeca, já pode ter certeza ali que se você pegar uma amostra de fezes e ver que há o diagnóstico ali de um parasita ali na fezes, né, pode comprovar que pode sim ser diagnosticado com ancilostomíase. Não, ou seja, não é pela retirada do sangue da pessoa, porque na maioria das vezes essas larvas vão muito rápido para o intestino delgado. Então é importante você recolher amostras de fezes para poder sim ter o diagnóstico dessa doença. E qual que é a prevenção da ancilostomíase? A primeira coisa é instalar instalações dotadas de vasos sanitários, tá bom? Tem que ter instalação dotadas dos vasos sanitários, tem que estar tudo limpinho mesmo, tem que estar tudo certinho. Depois, qual que é a segunda, né? A segunda coisa, impedir que a pele entre em contato direto com o solo. Tem que, mesmo que às vezes seja difícil, mas tem que ter cuidado, tem que usar luva, tem que usar sapato, diz também que tem que usar lona também, barreira de proteção antes de sentar no chão, tem que ter tudo isso. E sobre os cães e gatos, a mesma coisa. Tem que impedir que eles disseminem o ancilostoma de animais para outras pessoas. Ou seja, o mesmo cuidado que você tiver com você, nessa questão, você também tem que ter com o seu animalzinho também. Tem que ter também com os animais domésticos também nessa questão. Porque não adianta nada a gente se prevenir se não prevenir o animal doméstico também que está com a gente. Então tem que prevenir, porque eles ficam muito mais ainda no solo do que nós.
E tem tratamento sim para a ancilostomose. Um tratamento mais importante é o uso de medicamentos, porque a pessoa ela vai perder muito ferro, muitos nutrientes que ela vai precisar, por isso que ela vai ficar com anemia. Então, uma forma de matar esse verme, quando a doença está assim persistindo, pelo menos há 5 ou 6 semanas, é o uso do albendazol ou do mebendazol, que são medicamentos que eles matam o verme, que eles vão matar o parasita em si. Então, a partir do momento que eles vão matar ali o parasita, esse parasita não vai mais aparecer. Matou o parasita, matou a larva, matou também os sintomas. Então, depois que você tomar, claro, o medicamento tem que ser sempre indicado pelo médico, principalmente quando a pessoa está realmente com a doença. Normalmente, há 5, 6 semanas, tem que ser 5, 6 semanas. Aí são indicados o mebendazol e o albendazol. Em casos mais graves, muitas das vezes as pessoas vão precisar realmente de um antibiótico. Mas em casos assim, mais assim, no comecinho, digamos assim, 5 ou 6 semanas, a pessoa vai poder estar ali tomando o albendazol e o mebendazol. E depois, às vezes, pela perda de peso, por conta da anemia, talvez ela pode ali tomar um suplemento, né, uma vitamina, para poder repor os nutrientes que ela precisa. E fora alimentação também. Tem que se alimentar, porque essa doença que cai na corrente sanguínea, ela pode perda de nutrientes, pode causar dor abdominal. Então a pessoa tem que sim se tratar depois de tomar esses medicamentos e tem que sim cuidar da saúde também, principalmente da alimentação.